Eu sou Júlio César Benato, presidente da Associação dos Diabetes de Ourinhos. Queria agradecer a presença de vocês e pedir desculpa pelo atraso nosso, que uns minutos aí que para a organização nós trabalhamos, somos todos voluntários, e me desculpe pelo atraso. Então vamos começar o evento. Associação dos Diabetes de Ourinhos, quem não conhece, nós temos 25 anos já aqui em Ourinhos, somos de utilidade pública, municipal, estadual, federal. Nós trabalhamos com pacientes diabéticos em todos os graus e tudo gratuito. Não se cobra nada no tratamento. Passa por a enfermeira, a Sônia, que ela vai palestrar também, pelo Dr. Felipe, doutora Amanda, doutora Maria Tereza, passa por nutricionista e passa por psicólogo, se houver necessidade do paciente não se enquadrar no tratamento. Então, o tratamento é completo, junta todos os profissionais, são multiprofissionais, trabalham junto com o paciente, ou a enfermeira, a nutricionista, o médico, se houver necessário, senta todo mundo junto com o paciente para fazer um tratamento muito especializado mesmo. Foi fundado há 23 anos atrás pelo seu Salvador, está ali atrás, o Salvador, e pelo Dr. Fernando Bessa, que é o pai do Dr. Felipe, e o Dr. João Carlos Abujanra. Eles fundaram essa associação e os dois doutores, o Antônio Carlos Abujanra e o Bessa, trabalharam mais de 20 anos na associação, praticamente como voluntários, e como os outros médicos que trabalham aqui são praticamente voluntários, só os outros profissionais que são remunerados. Eles são remunerados, mas só para despesa mesmo, de combustível, de tempo, porque o que recebe não paga consulta. Nós recebemos verba do SUS, somos SUS, temos um convênio com a Prefeitura Municipal de Ourinhos, e nós podemos atender só o paciente de Ourinhos. Aparece muito paciente, principalmente depois que começou o AME em Ourinhos, começou a aparecer muito pacientes lá para nós, só que, nos casos graves, a gente faz o primeiro atendimento, que mas nós não podemos fazer tratamento prolongado com pacientes de fora de Ourinhos. Estamos tentando fazer convênio com outros municípios, mas está só em conversa primeiro, não conseguimos fechar ainda. Então, despedir de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, estou à disposição. Não? Então, tudo bem. Então, vamos começar já. Quem que vai ser a primeira? Essa aqui é a doutora Maria Tereza, uma das médicas nossas. Boa noite. Eu peço de novo desculpa pelo atraso, nós tivemos algumas intercorrências no início do curso, mas que já foram solucionadas, espero que vocês gostem do curso. Eu vou falar sobre... Tá bom o áudio? Tá bom? Eu vou falar sobre o diagnóstico e a classificação do diabetes mellitus. Então, o diabetes mellitus foi descrito a primeira vez em um papiro egípcio em 1500 a.C. Então, é uma doença já muito antiga. Desde muito tempo se conhece a doença, mas que o tratamento mesmo só foi definitivo e diagnosticado a partir do século passado. Então, esse aqui é o papiro de 1500 a.C., que falava sobre o diabetes. E aquelas crianças, a gente não sabe como que viveram aquelas crianças de muitos anos atrás. Mas no século passado, as crianças eram internadas em unidades de internação para dieta de inanição. Elas ficavam sem se alimentar para poder ter uma vida mais prolongada. Como não tinha tratamento e o fato de se alimentar, de ingerir calorias, iria piorar a doença, eles ficavam nesse tratamento de praticamente sem comer. Aqui são algumas crianças, são as primeiras crianças, inclusive, que utilizaram a insulina. E aqui é esse centro de unidade que as crianças ficavam internadas. Hoje em dia, já é bem diferente. Aqui são algumas personalidades aqui do Brasil que têm diabetes tipo 1 e a gente nem imagina que tem. Elas convivem muito bem com a doença sem ninguém nem perceber que tem o diagnóstico de diabetes. Existe um texto que eu acho interessante a respeito do diabetes, que eu vou ler para vocês,
desse autor, Uyval, que fala o seguinte: em 2012, cerca de 56 milhões de pessoas morreram no mundo. 620 mil deles devido à violência humana, seja pela guerra e seja pelo crime. Em contraste, 1,5 milhão de pessoas faleceram por diabetes. Ou seja, o açúcar é mais perigoso que a pólvora. Não o açúcar, mas as consequências, as complicações do paciente que tem diabetes. E por isso a importância da gente detectar rapidamente a doença e fazer um tratamento adequado. Dados epidemiológicos no Brasil. O Brasil, a gente está no ranking mundial, no 4º país que mais tem diabéticos no mundo. Olha que beleza. O Brasil é o 4º país com o número de diabéticos. Pela Federação Internacional de Diabetes, a prevalência é de 387 milhões de indivíduos diabéticos no mundo no ano de 2014, sendo que 12 milhões estão aqui no Brasil. É importante a gente ter noção dos perigos de não tratar, de não aderir ao tratamento, porque nos Estados Unidos, o diabetes é a principal causa de falência renal. Aqui no Brasil é a 3ª causa, é a primeira causa de cegueira não adquirida, a primeira causa de amputação não traumática, a 6ª principal causa de morte, diminui a expectativa de vida em 5 a 10 anos, aumenta o risco de doenças do coração e aumenta o risco de lesões neurológicas. É importante a gente lembrar que esse ano está sendo lançada uma campanha em associação da Editora Abril com o pessoal da USP de Ribeirão Preto, que chama Quando o Diabetes Toca o Coração, para a gente lembrar da importância da doença do coração nos pacientes com diabetes. Visto a importância de tudo isso, como é que eu faço o diagnóstico? Lá na Idade Média, os egípcios, os médicos mais antigos, eles analisavam a urina. Eles experimentavam a urina, que tinha um doce de mel, tinha um gosto doce. Hoje em dia, a gente não precisa mais experimentar a urina. Tem exames para isso, então o médico não precisa mais ficar lambendo a urina de ninguém. Então, a gente faz um exame que chama hemoglobina glicada. Ele avalia os últimos 3 meses da glicose no sangue. Então, a partir do momento que o paciente coletou o sangue, ele vai avaliar. 50% desse exame vai avaliar o primeiro mês antes da coleta, os 25% são os 2 meses antes e 25% equivale ao 3º, ao 4º mês. Então, ele faz uma média do açúcar no sangue dos últimos 3 a 4 meses. E a hemoglobina glicada, ela é uma média da glicemia. Então, para a gente ter uma noção, a glicada de 7 equivale a mais ou menos uma glicemia capilar de 154. A glicemia de jejum também é feita com diagnóstico. Então, é quando a gente fica sem se alimentar por 8 horas e o normal da glicemia de jejum é abaixo de 100. O teste oral de tolerância à glicose é quando o paciente ingere 75 gramas de glicose anidra e depois de 2 horas coleta os exames de sangue. O normal é quando está abaixo de 140. E como é que a gente faz o diagnóstico do diabetes? O paciente pode ter uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 e uma glicemia após essa sobrecarga de glicose maior ou igual a 200. Ou se um paciente tem sintomas, tem sinais de hiperglicemia, que são faz muito xixi, tem muita sede, está perdendo peso e tem uma glicemia em qualquer horário acima de 200. Aí é feito o diagnóstico. Quando não tem uma hiperglicemia confirmada, é preciso repetir o exame. A glicemia, então, a hemoglobina glicada, diabetes é acima de 6,5, glicemia de jejum, diabetes é acima de 126, o teste oral de tolerância à glicose é acima de 200. O normal da glicada é abaixo de 5,7, da glicemia de jejum é abaixo de 100 e o teste oral de tolerância à glicose abaixo de 140. Nesse intervalo, a gente fala do pré-diabetes. O pré-diabetes é quando o paciente já tem 50% de falência das células do pâncreas. Quando o paciente é diabético, em torno de 80% das células pancreáticas também já não funcionam.
A classificação. Tem vários tipos de diabetes. Os que a gente mais conhece é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é subdividido em diabetes tipo 1A e diabetes tipo 1B. O diabetes tipo 1A, ele é causado por uma alteração do nosso sistema de defesa. O nosso sistema imune, a nossa imunidade, produz células que são chamadas de anticorpos, que vão até as células beta-pancreáticas e causam uma destruição dessas células. Assim, o pâncreas para de funcionar. Quando a gente faz os exames no paciente e ele não tem essas células positivas, mas tem toda a história do desenvolvimento da doença, como o diabetes tipo 1, a gente fala do diabetes tipo 1B. É o diabetes tipo 1, mas eu não tenho anticorpos positivos. O diabetes tipo 2 é aquele paciente que já é mais velho, que tem um fator genético, mas também pode ter uma obesidade, o sedentarismo, que faz com que a insulina não funcione muito bem nesse ambiente mais obesogênico, fique mais fraca e vai aos poucos destruindo as células do pâncreas. Existe o diabetes gestacional, existe o diabetes tipo 2 com tendência à cetose, existe o diabetes tipo MOD, que é um diabetes especificamente por alterações genéticas, e hoje em dia se fala até no diabetes tipo 3, que é um diabetes ocasionado por pacientes que tiveram alguma lesão no pâncreas, um câncer, alguma doença no pâncreas, que essa doença ocasionou diabetes. O diabetes tipo LADA também é bem comum, ela é como se ficasse entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Ela tem um fator autoimune, ela é desencadeada pela doença autoimune, ela também produz anticorpos, mas ela ocorre em pacientes mais velhos, a partir dos 30 anos em média, e ela começa de uma forma mais branda. Ela tem uma destruição das células mais leve, como simulando o diabetes tipo 2, mas ela evolui para uma destruição total das células. Então, a gente vai falar aqui basicamente do diabetes tipo 1 e o diabetes tipo LADA, que são os pacientes que mais usam insulina. O diabetes tipo 1 acomete em 5 a 10% de todos os casos de diabetes. 30 milhões dos casos de diabetes tipo 1 são de diabetes tipo 1 no mundo. Pode ocorrer em qualquer época da vida, mas em torno de 3/4 de todos os pacientes têm menos de 18 anos. E 25% dos casos fazem o diagnóstico com cetoacidose diabética, que é uma condição extremamente grave, que pode pôr em risco a vida do paciente. Então, aqui, comparando um pouquinho o diabetes tipo 1 do diabetes tipo LADA, o LADA acomete pessoas um pouco mais velhas, é de uma evolução um pouco mais lenta e também tem o autoanticorpo positivo. O diabetes tipo 1, então eu vou ter a imunidade, uma alteração da imunidade que vai produzir anticorpos, ou uma causa desconhecida, que vai gerar uma destruição das células beta do pâncreas, e, por conta disso, vai ocorrer uma deficiência absoluta de insulina. Os marcadores de imunidade que a gente pode dosar no sangue, que são esses anticorpos que vão até as células beta do paciente que tem diabetes, são anti-ilhota, anticorpo anti-insulina, o anti-GAD, o anti-A2 e A2B, e o anticorpo antitransportador de zinco. Às vezes o paciente não tem todos positivos, ou então eles positivam e depois negativam, tá? O paciente ele pode ter um anticorpo positivo e uma glicemia normal, depois geralmente ele evolui para um anticorpo positivo e um nível de pré-diabetes, e depois um anticorpo positivo para daí evoluir para o diabetes franco mesmo. Alguns fatores têm sido estudados para avaliar a causa do diabetes tipo 1, mas ainda é muito nebulosa o diagnóstico, o que causou tudo isso, mas alguns fatores que têm sido estudados são alguns vírus, como o Coxsackie, rubéola congênita, alguns fatores alimentares, como exposição precoce ao leite, o trigo, a deficiência de vitamina D, alteração da microbiota intestinal, o desmame precoce do aleitamento materno, mas todos os estudos que tem até hoje não conseguiram comprovar nenhuma relação com o desencadeamento do diabetes tipo 1. Algumas doenças são associadas a quem tem doença autoimune. Então, se o paciente ele tem uma doença autoimune, se ele tem o diabetes tipo 1, ele tem mais chance de ter outra doença autoimune, que é a própria imunidade quem produz. Por exemplo, vitiligo, doenças da tireoide, doença celíaca. Então, é sempre importante a gente avaliar
a cada 5 anos e lembrar que existe essa correlação entre as doenças autoimunes. Inclusive, existe uma situação chamada síndrome poliglandular autoimune, que consegue classificar esse tipo de doença. O diabetes tipo 2, eu vou falar bem rapidinho, porque não é o foco, ocorre uma hiperglicemia por uma alteração em vários órgãos que controlam a glicemia. É importante a gente saber de tudo isso, porque cada medicação do diabetes tipo 2 vai influenciar em algum desses órgãos. Em quem que a gente vai rastrear o diabetes tipo 2? Em todo paciente que tenha mais que 45 anos, ou um paciente com menos de 45 anos, mas que tenha sobrepeso ou obesidade e algum outro fator de risco, como, por exemplo, uma história familiar de diabetes, ou teve diabetes gestacional, síndrome de ovário policístico, praticamente todo paciente com obesidade. O tratamento. No ano de 1921, um médico ortopedista, ele não era muito feliz na ortopedia, e resolveu estudar a fisiologia do diabetes, graças a Deus. E aí, então, na época de 1880, um médico já tinha descoberto o problema no pâncreas, mas não conseguiu descobrir a insulina. Esse ortopedista, Frederick Banting, ele sacrificou um cachorro, triturou o pâncreas do cachorro e pegou um líquido róseo que saiu dessa solução, que era a insulina, e injetou no seu primeiro paciente. Não foi muito bem sucedido, o paciente teve um abscesso, uma infecção local e a glicemia continuou alta. Com a ajuda de outro cientista, ele conseguiu purificar essa molécula e aí então foi descoberta a insulina, os pacientes começaram a ser administrados a insulina, começaram a emagrecer e melhoraram a qualidade de vida. Nessa época era conhecida apenas a insulina regular e de lá para cá, com a tecnologia, com o apoio da indústria farmacêutica, cada vez mais tem sido modificado e modernizado o tratamento. Então aqui, aquele paciente que eu mostrei antes da insulina e aqui após a insulina. Detalhe que ele tinha 14 anos. A criança que não trata, ela não cresce, né? Aqui também a menininha, antes da insulina e após a insulina. Então, o diabetes tipo 1, a gente trata com insulina, certo? Dá para usar mais alguma coisa? Tem estudos que avaliam algumas medicações para ajudar no tratamento do diabetes tipo 1. Essas medicações são metformina e os inibidores de SGLT2. A metformina tem sido mostrada que não melhora muito o controle da glicemia, mas ajuda a diminuir a dose de insulina e a redução de peso, que é importante para o controle metabólico do paciente. O inibidor de SGLT2 já melhora o controle glicêmico, reduz o peso e também diminui a dose de insulina, mas aumenta o risco de cetoacidose diabética. Então, deve ser usado com cautela nos pacientes que têm o maior risco de tendência à cetoacidose. O diabetes tipo 2, a gente avalia várias medicações e cada uma delas vai afetar, vai melhorar aqueles órgãos que eu falei que estavam associados ao diabetes. Então, a gente tem a metformina, as glitazonas, os inibidores de SGLT2, as insulinas, as sulfonilureias, os inibidores de DPP-4 e os análogos de GLP-1. Cada paciente, individualmente, deve ter seu tratamento definido. As metas glicêmicas. Então, eu tenho meu paciente e eu vou, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tentar manter uma glicemia antes da refeição menor do que 100, depois de 2 horas de alimentar menor que 160 e uma glicada menor do que 7, pela diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Algumas populações especiais precisam de um cuidado um pouco mais intensivo. Então, qualquer indivíduo com diabetes tipo 1, que seja criança ou adolescente, precisa de um jejum entre 70 a 145, 2 horas após a refeição de 90 a 180, ao deitar entre 120 a 180 e na madrugada entre 80 a 162. Quer tirar foto? Pode tirar. Isso é pensando em evitar a hipoglicemia, né?
Populações especiais, então crianças, idosos, pessoas que não têm um nível social para identificar a hipoglicemia, para ajustar a dose de insulina, a gente não precisa ter uma hemoglobina glicada tão assertiva. Pode ser uma hemoglobina glicada em torno de 8, dependendo de cada paciente. O acompanhamento, a hemoglobina glicada sozinha, já avalia bem o controle do diabetes? O que vocês acham? Não avalia. Então, aqui a gente tem um gráfico com as dosagens dos destros, do furinho de dedo, de um paciente com uma glicada de 5,7. E aqui também. Então, a gente vê que esse paciente que tem uma glicada de 5,8 tem várias hiperglicemias, tem várias hipoglicemias, e como a glicada é uma média de tudo, ficou uma glicada boa. Mas aqui é o paciente que está fazendo um controle melhor, apesar de que ele não tem os destros aqui em alguns períodos, né? Hemoglobina glicada deve ser realizada a cada 3 a 4 meses, no mínimo 2 vezes ao ano, em crianças de 4 a 6 vezes no ano. Controle da glicemia capilar, o recomendado é na pré-refeição, antes de deitar e na madrugada, quando precisa. Maior número de medidas equivale a uma melhor hemoglobina glicada. O aumento da frequência das medições no paciente que está com alguma infecção, que seja necessário fazer. Então, está fácil tratar o paciente. Hoje já tem caneta, já está tudo mais simples, certo? O que vocês acham? Né? Antigamente nem tinha insulina, fazer dieta sem comer, agora já está muito melhor. Só que não, né? Então, o paciente ainda sofre muito para tratar o diabetes. Isso aqui é mais ou menos o que uma criança utiliza de insulina ao longo do ano. Por conta disso, cada vez mais tem sido estudado tecnologias para a gente poder minimizar e aderir o paciente ao tratamento. Então, hoje, o mês passado foi lançado o iPort, que é um equipamento que a gente usa para conectar a seringa ou a caneta nesse conector. Ele é trocado a cada 3 dias, então não precisa de furar o abdômen ou algum outro local do corpo todo dia. É usado a cada 3 dias, mas ainda o custo não é muito acessível. Ao longo dos anos, a gente vê se consegue passar isso para toda a população. Tem a bomba de insulina, que é o padrão ouro para o diabetes tipo 1, e aí a gente consegue um controle melhor do tratamento. Aqui, um controle de glicemia sem ser por furinhos no dedo, que é um catéter que é colocado no interstício, na região subcutânea, que vai avaliar a glicemia. A cada 15 dias a gente troca esse catéter. O paciente agora, então, ele tem o tratamento, ele tem como conviver com a doença, ele não morre mais na juventude, na infância, como morria na década de 20 do século passado. Então, ele começou a viver e a ter complicações da doença, que ele nem chegava a ter antigamente. Então, a intensificação do tratamento, melhorar a adesão ao tratamento, a informação para o paciente, para ele sempre ter uma glicada boa, com os destros bons, para evitar as complicações. Quanto mais intensivo o tratamento e os destros, quanto mais a pessoa faz a medição, mais ela consegue obter um controle da doença e minimizar as complicações do diabetes. Era isso.